Trabalhar na lavoura, no ar livre, como sempre trabalhei na minha infância com meus pais, proporciona algo interessante. Ainda mais quando a gente é uma criança, né? Eu lembro tão bem de muitas vezes quando vi uma nuvem com uma coloração diferente, o pôr do sol bem avermelhado, estando trabalhando aqui na lavoura, eu perguntava para minha mãe: Ei mãe, será que isso é um sinal de que Jesus está voltando? Será que Jesus vai voltar? Será que isso é um sinal, mãe? Eu lembro de fazer isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sinais. Sinais da volta de Jesus. Será que Jesus falou sobre isso? Falou sim. E Jesus foi muito claro. É verdade. Vamos abrir em Mateus. Mateus capítulo 24. Não esqueça que sempre eu estou incentivando você a sublinhar na sua Bíblia, a escrever na sua Bíblia. Incentivo você a ter uma Bíblia física, não somente uma Bíblia no seu tablet, no seu smartphone. Tem uma Bíblia para você folheá-la, ok? Escrever na sua Bíblia, fazer anotações, degustar as páginas da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, sinais. Mateus capítulo 24, versos 3 ao 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Sinais. Olhe bem para essa palavra de Mateus. Fixe seus olhos nessa palavra. A gente pode perceber a inspiração, a sabedoria, a clareza com que Jesus fala. Primeiro, ele começa a abordar o engano. Como muitos vão tentar enganar, como muitos vão falar no nome de Cristo. Olhe para o seu lado. Quantos enganadores a gente contempla, hein? Jesus chega e logo começa a falar sobre as guerras, os rumores de guerras. Olha, gente, o que está acontecendo na Síria durante anos seguidos é um assombro. Com certeza você já está vendo algumas imagens que vou inserir aqui. Imagens que retratam esta guerra infindável na Síria. Ficamos assombrados com uma situação como esta. Homs, que era uma cidade belíssima, agora em escombros. Responda-me, para onde foram as milhares de pessoas que viviam nesta cidade? Milhares de crianças que viviam aqui. Para onde foram? Estão em campos de refugiados, sofrendo terrivelmente, ou foram mortos. Melhor dizendo,
foram abatidos. Mais de 500.000 pessoas já morreram até este momento. No ano passado, 1.000 crianças morreram. 1.000 crianças foram abatidas em apenas um ano por esta guerra na Síria. No total, até este momento, segundo algumas organizações, 17.000 crianças inocentes foram vítimas desta infindável guerra, que agora, enquanto estou gravando aqui, este conflito já está completando 8 anos. 8 anos de sofrimento absurdo. Uma guerra que tem sido violenta com a utilização de bombas venenosas, levando pessoas inocentes a morrerem sufocadas devido ao veneno destas bombas. Tudo isto acontecendo em um só lugar, na Síria. Diga-me, será que isto não é um sinal? Um sinal de que breve Jesus voltará? Talvez alguém possa até dizer, mas Edson Bruno, guerras estão acontecendo há tantos anos, há tantos séculos, sempre ocorreram umas guerras. Jesus diz, olha, estejam atentos, ainda não é o fim, são sinais de que o mundo é assim mesmo. Sinais de que com a presença da maldade, a presença do diabo, a situação é assim mesmo. No milênio será diferente. Vamos estudar sobre isso. Mas sinais, tsunamis terríveis que temos presenciado nos últimos anos. Tsunami devastador na Indonésia, Tailândia, costa do Sri Lanka, tsunami no Japão. Nós temos a tendência de esquecer muito rapidamente as coisas. Como negar que o tsunami ocorrido no Japão no dia 11 de março de 2011 não foi um sinal? Ondas gigantes com mais de 10 metros de altura e que percorreram mais de 10 quilômetros de terra, devastaram linhas ferroviárias, rodovias, prédios, casas, plantações e deixaram mais de 4 milhões de pessoas sem energia elétrica. Quase 20.000 pessoas morreram. Muitas estão desaparecidas até o dia de hoje. Não há dúvidas. O tsunami que ocorreu no Japão foi e é um sinal. Mas nós preferimos talvez não acreditar assim, não é verdade? Ou muitos preferem não acreditar desta forma. Mas é um sinal. Doenças que antes pareciam estarem extintas e que estão por aí novamente. O caos se instalando no que se refere à saúde, à segurança. Uma guerra sem fim nas ruas. Aí está. Sinais. Sinais da volta de Cristo, que é iminente. Só não vive essa realidade de preparo para a volta de Cristo quem não quer. Nós precisamos analisar friamente. Alguma coisa diferente está para acontecer. É impossível. Quando olhamos para a perseguição a cristãos, Jesus acabou de falar aqui, eu li. Você lembra? Na Páscoa, no Sri Lanka, igrejas que estavam celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo,
foram invadidas sem piedade por terroristas que mataram pessoas completamente inocentes, incluindo crianças que estavam reunidas para celebrar a Páscoa. Hotéis onde cristãos estavam reunidos foram atacados, simplesmente por serem cristãos. Aqui está. Jesus fala sobre a perseguição intensa. A perseguição é intensa para nossos irmãos na Coreia do Norte. Quantos irmãos nossos que nesse momento, agora mesmo, estão em campos de trabalhos forçados? Estes desenhos foram me dados quando estive lá na Coreia, na fronteira com a Coreia do Norte. Foram feitos por cristãos que conseguiram fugir da Coreia do Norte. Esses desenhos retratam o que estes cristãos viram lá. Mulheres grávidas cristãs sendo forçadas a perderem os seus bebês. Cristãos que foram pegos com uma Bíblia, sendo queimados vivos em praça pública, pendurados em um guindaste. Isto é muito real. É uma perseguição apocalíptica. É um sinal. Jesus falou isto. E analisem comigo a Coreia do Norte, um país que morre de fome, numa teimosia da liderança tão grande em armar-se, em querer a guerra, e persegue os cristãos de uma forma tão intensa como esta. Isso não aconteceu há 100 anos ou 200 anos atrás, não. Isso está acontecendo agora na Coreia do Norte. Pessoas que são punidas de uma forma absolutamente severa, porque foram encontradas com algumas páginas do Evangelho de João. Eu estive na fronteira. Eu conheci alguém que apontou-me uma senhora que caminhava com dificuldade, e essa pessoa disse: aquela senhora foi encontrada com algumas páginas do Evangelho de João. Ela estava lendo para o seu filho e por isso ela foi levada para morrer no gelo. Eles a deixaram lá por dias seguidos e quando voltaram para buscar o corpo ou para confirmar a morte daquela mulher, ela estava viva. A sequela foi uma perna, agora sem movimentação adequada. Mas ela diz: isto aqui é como sinal de que eu sofri por Jesus Cristo e vale a pena. O próprio Jesus fala sobre isso. Eu seria negligente se não mostrasse estas imagens. Estive nesta terra que experimentou uma das mais terríveis fomes de todos os tempos. Você está vendo chocantes imagens feitas na Etiópia, onde mais de 2 milhões de pessoas morreram vítimas da fome entre 1983 e 1985. O mundo ficou chocado com estas imagens, captadas pelo cinegrafista africano Mohamed Amin. Em minha viagem à Etiópia, conheci e entrevistei muitos órfãos da fome. Na época desta terrível fome, eram bebês que sobreviveram por um milagre quando tentavam amamentar-se em uma mãe quase morta de fome. E o mais triste, esta fome na Etiópia foi provocada muito mais
por uma ação humana de ganância do que por uma seca. Fique atento. Este sinal abordado por Jesus Cristo e registrado em Mateus 24, verso 7, já se cumpriu. Então, quando nós contemplamos essas coisas, precisamos entender que estamos chegando ao fim. Jesus Cristo em breve vai voltar. Jesus Cristo em breve voltará nas nuvens para levar todos aqueles que estiverem preparados, aqueles que permanecerem firmes. O que Jesus está dizendo aqui é impressionante, sabe? A clareza com que ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Como você está? Como está a sua vida espiritual? Não pense que o que estou fazendo aqui é simplesmente mais um vídeo sobre milênio ou sobre volta de Jesus, arrebatamento. Não, é muito mais do que isso. É uma grande realidade. Ele vai voltar. Esteja preparado. Vamos nos unir a Ele. E depois, muito breve, vamos reinar com Cristo no milênio. Vamos celebrar Jesus Cristo para sempre vitorioso.